Fala família, Bernardo aqui, e quando a gente fala de seleção brasileira, tem 3 nomes aí em alto nível europeu que podem fazer a diferença pro Brasil. Aqueles que estão jogando nos melhores times do mundo e tem um nome já marcado na Europa. Tô falando de Vinícius Júnior, o craque do Real Madrid, Rafinha, capitão e referência do Barcelona, e Casemiro, um dos volantes mais vencedores da história da Europa, que tava em ótimo nível no United. Mas como que foi a trajetória deles na vida até chegar nessa Copa do Mundo? Te garanto que você não sabe, porque eles já passaram muito perrengue na vida toda. Então esse vídeo vai ser sobre isso. Eu vou passar pela vida dos 3 jogadores, contando todos os perrengues, percalços e dificuldades que eles tiveram ao longo da vida. Mas antes de começar a história, eu já peço pra você se inscrever aí no canal, dar o seu like, comenta aí se você concorda que eles são protagonistas, compartilha com todo mundo. A gente tá começando o canal agora, estamos chegando aí a 20 mil inscritos, então já dá essa moral, tamo junto, vai ter muito conteúdo nessa Copa. E eu começo com o Rafinha. De rejeitado na base e desconhecido pra capitão de um gigante e esperança da seleção na Copa. Rafinha tem uma história de superação absurda. Nascido na Restinga, bairro humilde de Porto Alegre, seu vício sempre foi o futebol desde pequeno. Mas sem jogar em base nenhuma, o moleque foi crescendo jogando na várzea. Aquele tipo de jogo que vale vida ou morte. E a busca por um clube sempre aconteceu, mas não rolava. Ouviu não de todas as formas. Falavam que era muito franzino, mirradinho, não tinha físico pra jogar bola. Tanto que foi reprovado, recusado muitas vezes pelo Inter e pelo Grêmio. E aí, chegando aos seus 18 anos, o tempo basicamente já tinha acabado, né? E desistir chegou a virar opção e cogitou. Mas até que o Avaí apareceu, viu o moleque na várzea e fez a aposta. E ele agarrou a oportunidade como se fosse a última, porque de fato era. Talento e a vontade em campo gritaram mais alto. E ele nem sequer precisou estrear no profissional pra chamar atenção. A Europa já tinha olhado pro moleque. Foi vendido aos 20 anos pra jogar no Vitória de Guimarães. E meu amigo, o destaque chegou rápido. Meteu 20 participações a gol já no seu 2º ano. O brilho chamou a atenção do Sporting, deu esse salto em Portugal. E lá foi mais difícil, mas ainda assim conseguiu jogar e entregar um resultado positivo. Tinha alguma coisa ali, querendo ou não. E só um ano depois ele já foi vendido pro Stade Rennais, na França, por 21 milhões de euros, chegando com muita expectativa e sendo uma das contratações mais caras do clube. E nessa altura a Europa inteira já tava de olho nele. Em um ano se consolidou como destaque da Ligue 1. E o salto definitivo de prateleira aconteceu em 2020, indo pra Premier League vestir a camisa do Leeds United. Na Inglaterra encantou desde o primeiro minuto. Drible, velocidade, finalização, isso tudo transformou ele num ídolo do clube. Quem era esse brasileiro que surgiu do nada? Foram 2 anos como protagonista, com muitos gols mesmo jogando por um time menor. E foi aí que em 2022, por 60 milhões de euros, o seu sonho se realizou. Rafinha continuaria com o domínio brasileiro do Barcelona, representando o Brasil lá. E no Barça ele realmente mostrou do que era capaz. Por 2 anos ele lutou pra ser titular e conseguiu consistência o suficiente pra mostrar o seu valor. A pressão pegava ele, foi difícil, mas ele assumiu o protagonismo como sempre. E em 2024 teve uma das melhores temporadas de um brasileiro em número na Europa. 56 participações a gol e foi roubado de uma bola de ouro. Rafinha herdou a braçadeira de capitão do Barça. Hoje virou herói do Barcelona e sempre resolve em noites difíceis. Hoje o menino rejeitado lá no Sul chega na Copa do Mundo como estrela da seleção, protagonista e esperança do Brasil. Rafinha é primeira prateleira do mundo e ele quer deixar isso claro. Então vamos agora pro melhor do mundo de 2024. A história do Vinícius Júnior é bizarra. O menino que saiu de São Gonçalo pra se tornar o melhor jogador do mundo. A superação de Vinícius Júnior é uma das mais brilhantes do futebol. E o que não faltou na vida dele foi de gente pra duvidar da sua capacidade. No início dos anos 2000, numa humilde família em São Gonçalo, surgiu o pequeno Vini Júnior. E desde o início o futebol era tudo pra ele. Aos seus 6 anos já começou na escolinha do Flamengo. E o primeiro treinador dele falava: o menino era pobre, mas pagava com a sua felicidade pra estar em campo. E foi aos 10 anos de idade que ele foi oficialmente aprovado na base do Flamengo. O sonho realizado, mas ao mesmo tempo o dia a dia seria cruel a partir daí. Eram 73 quilômetros só pra ir pro treino todos os dias. O garoto precisou se mudar, morar sem a família pra ir ficar com um tio perto do treinamento. Mas todo esse sacrifício rapidamente deu resultado. Na base, Vini virou fenômeno. Destruía qualquer um, sobrou tanto que aos 16 anos já faria sua estreia no profissional, em pleno Maracanã. Isso não passou despercebido, com o Real Madrid, o maior time do mundo, chegando junto com 45 milhões de euros. Foi aí que muita gente começou a duvidar da sua capacidade. A partir desse momento, qualquer errinho do Vini viraria uma piada e fazia da vida do moleque um inferno. O tal do Neguebinha, né, que ele jamais conseguiria jogar no time principal do Real. Cara, indo pra Espanha realmente demorou pra engrenar. Foi difícil pra se adaptar a ganhar espaço
espaço, e as dúvidas continuaram e ele mesmo entrou nessa. Mas ele decidiu ficar quieto e mostrar pra todo mundo que eles estavam errados. Em questão de anos, Vini foi de dúvida pra joia pra protagonista. Não só virou a grande referência do maior time do mundo, como também recebeu a famosa camisa 7 de Cristiano Ronaldo. 2 Champions Leagues, marcando gol nas 2 finais, mais de 20 gols marcados por 5 temporadas seguidas, inúmeros recordes, títulos, conquistas, gols e o amor de todos os torcedores do Real Madrid. Eleito o melhor do mundo em 2024 pela FIFA. Vini bate de frente com qualquer um que duvida dele. Vini virou ícone de uma luta antirracista, dentro e fora dos gramados. Defende pautas que muitos têm medo de falar e não abaixa a cabeça pra ninguém. O garoto que viajava horas só pra treinar hoje vira a grande esperança da seleção brasileira, chegando numa Copa do Mundo com um papel de protagonista. E Vini, chegou a hora de brilhar. E antes de eu falar a última história do Casemiro, você precisa se inscrever no canal, cara. Me dá essa moral, vai ter muito conteúdo durante essa Copa. Já comenta aí se você tá gostando, curte aí, compartilha. E vamos agora com a história do Casemiro, capitão da seleção. De criticado e ridicularizado no Brasil para um dos maiores jogadores da história do futebol, Casemiro viveu o impossível no esporte. E muitos não sabem do que ele passou até chegar hoje. Crescendo em São Paulo, a infância do pequeno Casemiro era muito difícil. Abandonado pelo seu pai, ele teve que virar o homem da casa muito cedo. E para não abandonar o sonho do futebol, que era muito difícil de realizar, ele precisava pegar carona com um motoboy todo dia para ir pro treino. E o talento dele chamou a atenção, conseguindo ir para a base do São Paulo, se destacando cada vez mais, subindo de categoria até chegar no profissional. Visto como uma grande promessa, respeitado, mas rapidinho a paciência com ele acabou. Ele era muito cobrado por um tal extracampo conturbado, criticado pela sua forma física, atuações e pela sua postura. Virou o principal alvo de vaias do Morumbi. Falavam que ele era marrento demais, falava com ninguém, mas a realidade é que ele só era um moleque tímido do interior. Mas os scouts do Real Madrid sempre tiveram de olho. E aos 21 anos já, ele foi emprestado pro time B do Real, no Castilha. E a galera daqui só dando risada, falando que ia ser devolvido rapidinho, não ia dar em nada. E ó como eles estavam errados aí. O moleque tinha fome e foi comprado em definitivo. E pra ganhar casca, o Real emprestou ele pro Porto. E lá em Portugal, irmão, ele sobrou. Virou a referência do time, fazendo golaço até em mata-mata de Champions. Virou pilar da equipe e mostrou realmente que o moleque era diferente. Jogou tanto que obrigou o Real Madrid a pedir ele de volta do empréstimo, porque tinha que usar ele. E aí ele destruiu com as expectativas de todo mundo que jogavam ali pra baixo. A partir dali, o Casemiro virou o cão de guarda perfeito de um dos maiores trios de meio-campo da história. Com ele, Modric e Toni Kroos. Ele cravou seu nome como uma das maiores lendas da história do Real Madrid. Sendo o pilar de uma dinastia que conquistou 5 Champions Leagues, ele como essencial. Mais de 18 títulos conquistados no clube e 330 jogos. Um dos maiores da geração. Não satisfeito, depois disso ele ainda passou por outro gigante no Manchester United. Em 4 anos se consolidou como uma figura muito respeitada e o maior artilheiro brasileiro da história do clube. Hoje, aquele garoto que pegava carona na garupa do motoboy pra treinar é capitão da seleção e chega com a missão de liderar o Brasil ao hexacampeonato. E o que você acha do Casemiro? Ele é o maior volante da nossa geração? Comenta aí. E essas foram as histórias de possivelmente os 3 protagonistas da seleção. Você sabia disso tudo, cara? Comenta aí e compartilha. De novo, se inscreve no canal, me dá essa moral que vai ter muito conteúdo assim ao longo da Copa do Mundo e depois também, valeu? Tamo junto!